Olá, queridos irmãos bissextos, bem-vindos a mais um dia aí de reflexão. E hoje quero falar com vocês sobre o espelho. Você é você mesmo? Quando a gente olha para o espelho, a gente está vendo realmente o nosso reflexo? Quem realmente nós somos? Essa importância é muito clara da seguinte forma. Muitas vezes a gente se olha no espelho para ver meu cabelo, meu olho, enfim, né, a roupa que eu estou vestindo, se tem um bom caimento ou não. A gente utiliza o espelho como uma forma de somente no aspecto de vaidade, mas a gente não consegue alcançar, né, cada vez que a gente olha no espelho, a profundidade que esse objeto traz para a nossa vida material. O espelho ele mostra muito mais do que um simples reflexo. Né? Às vezes a gente está olhando para o espelho, mas será que é você mesmo? Porque fora do espelho você consegue se ver, você consegue ver sua mão, né, o seu corpo, mas o seu rosto, a sua fisionomia, a gente não consegue ver. Nossos olhos não permitem que olhemos para o nosso semblante. E só através do espelho a gente consegue fazer isso, mas sem uma certeza absoluta daquilo que está vendo. Por quê? Porque quando você olha para o espelho, é como se estivesse olhando para a sua alma, para o seu eu interior, para outra pessoa, que não é aquela de carne, e sim aquela de alma, de espírito. Isso tem uma profundidade muito grande, principalmente quando você atinge determinados estudos e conhecimentos e vê que a sua roda astrológica é como um espelho do seu nascimento. Né? E a máxima, né, de Hermes Trismegisto é: assim como é embaixo é em cima, e assim como é em cima é embaixo. É um espelho. Se você começar a juntar esses quebra-cabeças, você começa a entender melhor a, a, o seu mapa, a visualização do seu mapa, né? O seu mapa astrológico. O que acontece? Normalmente a gente vê, né, a casa um como o eu, sou eu, meu corpo físico, né? Como eu sou, como eu me comporto. E diretamente ligado está a casa 7, né, que normalmente é vista como o outro, né? O eu e o outro. São os opostos, né? Estão diretamente, linearmente opostos, mas ainda assim são complementares. Se complementam. Por que será, né? Por que será que eu complemento o outro e o outro me complementa? Será que na verdade a gente não pode ver por um outro prisma, no sentido de espelho? Quando você está olhando para o espelho, você está vendo outra pessoa, né? O seu outro eu, aquele que você não consegue ver com o seu corpo físico, né? Você olhar para você, ó, cadê? Não consigo ver meu rosto. Mas quando você olha para o espelho, você consegue ver o seu rosto, a sua face, mas a verdadeira face de quem é você. Então, o outro, na verdade, é como se fosse uma saída, né, para alguns problemas que nós temos, pelo simples fato da gente ver o outro não como outra pessoa, né, um outro ser físico, mas sim como o outro você. E olhar para o seu irmão, para o seu semelhante, porque todos somos, né, somos feitos a partir de um único Pai, né, da criação, então somos irmãos sim, somos irmãos da terra, somos irmãos dos vegetais, das plantas, dos animais, todos somos irmãos de alguma forma.
E quando você olha para o outro, normalmente, você olha para o outro e aí você analisa a pessoa, é, fal, né? Não é falando verbalmente, mas pensando o que eu gosto naquela pessoa, o que eu não gosto, o que me incomoda. Mas você já buscou tudo isso que você está pensando dessa outra pessoa em você? Será que tem coisas que você não gosta na outra pessoa e que é um espelho para coisas até que existem em você? Não digo que seja na mesma proporção, porque as pessoas têm vidas diferentes, são seres humanos diferentes e têm realmente ticuns para serem resolvidos, karmas para serem resolvidos aqui na Terra, né? Mas por que será que somos semelhantes? Por que será que somos assim, né? Cabeça, tronco e membros. O mapa astrológico de todas as pessoas tem uma roda exatamente igual. Tem os 12 signos, né? Os pontos cardeais estão no mapa, Equador, os paralelos, latitude, longitude. Isso é igual, não é? A diferença são os posicionamentos. Cada um vem para fazer uma coisa diferente. Ninguém vem aqui para fazer a mesma coisa. Às vezes, como eu já falei antes até, tem pessoas que estão aqui não por um karma próprio, mas sim para ajudar outras pessoas. Elas não vêm porque tem coisas para resolver. Elas vêm para ajudar outras pessoas a resolverem seus problemas. São espíritos de alguma forma que têm uma iluminação, né, diferenciada e se propõem a voltar para esse planeta de expiação, porque tem que ter uma iluminação maior para realmente voltar aqui sem ter nada para resolver para poder ajudar as outras pessoas. Coisas assim são vistas em mapa numerológico. Tá? Mas, em contrapartida, a gente entende que a maior resolução que a gente pode encontrar para a nossa vida é olhar para o outro, no sentido de olhar para o outro como um espelho. E quando a gente for se olhar no espelho, a gente olhar realmente para quem nós somos. Olhar bem para as imperfeições do nosso corpo, que muitas vezes é muito difícil e para muitas pessoas é mais difícil ainda. Entender por que é assim, sabe? Por que essa pele aqui está caindo, né? Por que o meu cabelo está branco ou está ficando branco? Né? Ao invés de você querer passar uma tinta no seu cabelo, porque esse tipo de coisa que a gente faz, tapar o sol com a peneira não resolve problemas. Encarar o problema de frente é a única saída para resolver isso e seguir adiante. Então, não estou falando explicitamente disso, é como um exemplo, né? A gente luta muito, né? Principalmente as mulheres, mas hoje em dia os homens também, né? Os homens também têm direito à sua vaidade, né? Então, você vai lá e passa tinta para tapar o cabelo branco. Mas você sabe, você pode até enganar os olhos de outras pessoas que estão te vendo, tá? Mas você não engana você mesmo. Você sabe que tem cabelo branco por trás daquela tinta que você passou. Você sabe que os anos estão passando. E você sabe que resoluções precisam ser feitas. Tá? Isso é um exemplo. Mas como é a conduta no seu dia a dia? Você olha de verdade para você, para a sua vida, para as suas dificuldades, para os seus problemas reais? Ou você fala, deixa para depois eu resolvo, ou então finge que não existe, né? E dá sequência, né? Para essa suposta sequência, porque a grande realidade é que quando você dá um passo
por cima de um buraco e não tapa aquele buraco para passar por cima dele, mais à frente ele vai aparecer. Não vai ter jeito. Enquanto você não tapar aquele buraco na sua vida, a coisa vai continuar ali. E pode se avolumar até que se forme uma cratera na qual você não vai conseguir pular. Não vai. E você vai ter que trabalhar dobrado, triplicado para tapar aquilo ali, para poder fazer, né? Para poder passar ali como deveria ter sido feito lá atrás. Então, quanto antes a gente conseguir tapar esses buracos na vida da gente, enxergar os buracos de frente e parar de ficar, sabe, procrastinando, fingindo que não tá vendo as coisas, às vezes até deixar de se olhar no espelho, porque eu tô me sentindo com não sei quantos quilos a mais, então não quero nem me olhar no espelho. A gente tem que enfrentar tudo isso aí. Esse enfrentamento de saber quem você é verdadeiramente ajuda demais a sua vida, ao seu crescimento, ao seu entendimento e a várias outras coisas. Então esse olhar no mapa astrológico da casa 1 com a casa 7 é bastante interessante. Bastante interessante. Porque se nós pegarmos, né, o MC, o meio do céu, né, normal, e o meio do céu e o ascendente normal, como, né, o 0 grau de Áries, e você dobrar a, o mapa, né, a casa 7 ele vai dar diretamente à casa 12, que é a casa da alma. É a casa tanto da saída do corpo físico, né, como aquela beirinha que a gente traz na entrada da casa 1 do corpo físico. É a sua alma entrando no seu corpo físico. Essa divisão de casa 12 e casa 1 fala muito disso, né? O que você traz para ser feito, materializado aqui, né? A matéria. Então a casa 7, se você dobrar, sim, lógico, né? Vamos colocar desse jeito, né? 0 grau de Áries, né? Com retinho, né? Ascendente, a meio céu ascendente. E aí você vai ver que a casa 7, né? Que ela já está acima do horizonte, ela vai, se você dobrar o mapa, ela vai dar diretamente na casa 12, que é a alma, e está acima do horizonte. Né? As suas dificuldades, as suas prisões, né? As coisas que precisam ser realmente vistas, né? É a casa a casa de Netuno, né? De Peixes, das coisas que estão ali espiritualizadas sobre um véu, né? Que é o véu de Nefesh, que a gente entra aqui nesse mundo com esse véu do esquecimento para aliviar a nossa caminhada. Mas a casa 7 ela vai direto para a alma, direto. Então o outro mostra, é o reflexo, o seu reflexo daquilo que você tem dentro de você e precisa ser visto, precisa ser analisado, precisa ser entendido. E quando você entra, né, você encarna nesse mundo, entra no seu corpo físico, a sua casa 1 fica diretamente ligada à casa 6, que é a casa da saúde, é a casa do trabalho, é a casa do o que você está fazendo. Qual é o seu legado aqui? Entende? É o corpo físico, é a matéria ligada. Mas a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né? Muitos falam que é a casa do casamento também, né? Porque então, casamentos e relacionamentos também são vistos na casa 5, mas a casa 5 é mais aquele amor, paixão, aquela volúpia, né? A casa 7 é uma coisa mais firme, é uma coisa mais embasada. Ela está exatamente ali, né? Naquela linha do meio do céu. Assim como a casa 12. Precisa ter um embasamento, precisa ter um porto seguro ali. E aí você vê que os seus relacionamentos são importantes
e que nessa vida a gente precisa se relacionar com as pessoas. Ninguém é uma ilha. Quando você se transforma em ilha, você fica na casa 12, aprisionado, sozinho. Quando você olha para a casa 7, você fica livre, você comunga com as pessoas, você aprende com as pessoas, com seus relacionamentos, com as suas parcerias. E isso tudo é muito importante para a nossa vida. Essa análise bem espiritual de um mapa astrológico, comungando com a Kabbalah, comungando com o tarô e a numerologia, traz ensinamentos maravilhosos para a vida da gente. E esse ensinamento, esse pedacinho de ensinamento, né, eu trago para vocês nessa reflexão de hoje, um saber verdadeiramente quem é você. Porque veja, você sem um espelho não pode se olhar, não pode ver o seu rosto. Mas o outro pode ver você. Mas ele também tem a dificuldade de se ver. Então, todos somos assim. Não tem diferença. A gente tem que tentar, na verdade, é olhar para o outro como um espelho nosso. O outro é o nosso espelho. De como fazer, de como não fazer. Aprender coisas. A gente aprende coisas. Qual a melhor conduta, qual não é, o que eu devo aplicar na minha vida. Mas, principalmente, olhar para o outro sendo você. Entendeu? Traz para você esse ensinamento e vê o que está incomodando em você. Analisa o seu coração, analisa a sua mente. E aí sim, quando você consegue fazer isso, né, você já atinge uma casa 8, que é a casa de Escorpião, e que é o lugar realmente onde a gente transmuta muita coisa ruim, que a gente aprendeu, viu, entendeu nessa casa 7, e a gente ali tem que fazer essa transmutação. É o processo de transformar essas águas turvas, impróprias, em águas de beber. E assim a nossa roda astrológica vai passando. Mas hoje eu queria muito falar para vocês sobre a casa 1 e a casa 7 e esse espelho que nós somos da nossa própria alma. Então agora, toda vez que você olhar no espelho, primeiro tenha a coragem de fazer isso, se olhar verdadeiramente no espelho. Mas toda vez que você olhar no espelho, você vai lembrar desse vídeo, dessas palavras, e você vai começar a se olhar de outra forma. E assim eu espero que você faça, porque isso aí é mais um degrau para o crescimento da vida de todos nós. Queridos irmãos amados, nos Sextos, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pela audiência de vocês. Curtam e compartilhem o vídeo, por favor. Isso ajuda muito o canal a crescer, a mais pessoas terem acesso às informações. Não que essas informações sejam as melhores, não é nada disso, mas toda informação que é feita de cunho de muito estudo, um cunho espiritual com muito estudo mesmo, com dedicação, com carinho, com amor, porque é assim que eu faço as coisas para vocês, para todos nós, para todas as pessoas que chegam perto de mim. Né? Às vezes eu falo pra caramba, falo demais, mas a grande realidade é que esse falar faz parte do meu caminhar, faz parte da minha vida, da minha missão de vida aqui com vocês. E eu faço isso com todo amor e carinho. Um beijo gigante na alma de vocês e que a Shem proteja todos nós hoje e sempre. Até sexta-feira.